E já estamos de volta, mais uma semana, mais um programa. Aqui vamos falar de criptomoedas. E olha, para englobar tudo, criptoeconomia e políticas globais sobre as cripto. Já estou na intimidade, chamando de cripto, né? já fiquei íntimo, já estou aqui. E ao lado sempre desta figura espetacular, que é o Matheus Medeiros e que vai saudar aí o público ouvinte da Rádio 09. Grande abraço para você, Matheus, muito obrigado pela presença e principalmente por toda a informação que você gera e todo o conteúdo que você gera para a gente semanalmente aqui na 09. Muito obrigado, Oliveira, muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, pessoal da infraestrutura da Rádio 09. É sempre um incrível prazer e é muito gostoso de estar aqui num papo que é muito descontraído e ao mesmo tempo super informativo com vocês. Muito obrigado. A gente tenta bater bola logo depois do futebol exatamente no nível em que as pessoas estão se preparando para descansar, aquelas pessoas que podem assistir também pelo YouTube a qualquer hora, a qualquer momento, né? Mas é importante porque as pessoas precisam de conteúdo, de informação. Essa é uma moeda, eu ainda vou dizer como nova, já está atuando há quantos anos? Já faz 10 anos, né? Já 10 anos. Mais de 10 anos. Então ela não é tão nova assim, mas na cabeça das pessoas, porque teve aquele momento muito conturbado, olha, aposta que você vai ganhar muito, não sei o quê. E aí depois, como tudo vai se estabilizando, vai sendo depurado o mercado, né? E aí ficam aqueles que são responsáveis por seguir adiante e principalmente por trazer coisas sérias, né? Absolutamente transparentes. Então vamos lá. Nos últimos anos, nós vimos governos e bancos centrais se movimentando para regular e competir com as criptos. CBDCs. O que significa CBDC, primeiro? Vamos lá, CBDC é uma sigla para uma palavra em inglês que se chama Central Bank Digital Currency, que é, traduzindo, a moeda digital do Banco Central. De cada governo. De cada governo. Cada Banco Central pode ter a sua, isso que são CBDCs. A do Brasil é o que tá falando muito na mídia, que é o famoso DREX. Né? Que já foi, já voltou, já teve data de lançamento, está em teste, mas até agora não subiu no campo para jogar. Ainda não, mas estão sendo resolvidas bastante coisas. E isso, enfim, traz bastante coisa positiva, negativa, dependendo de quem vê no final do dia. Porque a gente está falando aí de uma infraestrutura de blockchain, no final do dia, orientada e, de certa forma, orquestrada pelo governo. Isso significa algumas coisas. A primeira delas é que é o seguinte: a autonomia, inclusive de registro de públicos, esse tipo de coisa, é do governo. E aí você pode olhar com bons olhos ou maus olhos. Aí deixa para cada um ver o que quer da sua vida aí. Diferente das blockchains públicas, como o Ethereum, até mesmo o Bitcoin, que faz as transações lá, ponto a ponta e etc., essa daí, a CBDC, ela é orientada pelo governo mesmo. Então, vamos lá. Pontos que, na minha opinião, aqui eu acho que é super positivo neste cenário aí. É uma infraestrutura que ela agiliza muita coisa. Em que sentido? Hoje a gente tem a VARA, que é basicamente como se fosse a CVM, vamos colocar entre milhões de aspas aqui, como se fosse a CVM de Dubai, dos Emirados Árabes Unidos. E lá eles aprovaram, inclusive, agora há pouco, já fizeram, na verdade, o processo de registro de imóvel inteiro dentro de blockchain. Isso significa o quê? Eles iniciaram um processo de matrícula dentro de blockchain. Então, o primeiro número de matrícula de tal local, para tal pessoa, de tal CPF, de tal ID, e já está tal imóvel. Tudo dentro já do registro de blockchain. E por que eu acho isso muito, muito, muito legal? Você elimina intermediários e é muito mais rápido. Muito mais rápido. Vamos lá, você diminui taxas. Nossa, eu vi agora um amigo nosso, Amir, fazendo uma documentação. Nossa, quanto tempo você perde, quanto dinheiro você gasta. E aí, isso tem um custo dobrado, né? Porque quando você paga pelo imposto, mas perde muito tempo, você tem esse dinheiro aqui do tempo também, porque tempo significa dinheiro. Exatamente isso. Né? Tempo é vida, tempo é dinheiro. E aí você perde tudo isso daí, porque simplesmente os cartórios, eles movimentam 1 zilhão de dinheiro, mas ganham 1 zilhão de dinheiro para simplesmente dar um papel e falar, isso aqui é oficial. Né? E você vai poder fazer isso dentro desse mundo extraordinário
Ah, dentro do seu celular. Imagina que você tem no seu celular, você procura qual que é o nome de matrícula do seu imóvel. Opa, deixa eu procurar aqui, você consegue ver o histórico inteiro, de onde é que veio, para onde é que foi. Se está, por exemplo, em garantia, entendeu? Para saber se está, por exemplo, alienado, para saber se está, sei lá, em juizado especial, para saber... Você consegue ver tudo isso. E hoje, para acontecer tudo isso, você precisa voltar lá no cartório, pedir tudo isso de novo, pagar novas taxas, esperar um tempo, que é o tempo deles, não é o tempo da sua necessidade, e você não arruma, muitas vezes... Exatamente. A solução do seu problema. Na minha visão, a CBDC, né, essa infraestrutura de depósitos de moedas digitais, digamos assim, aí quando falo digital, a gente pensa sempre em internet, né? Tá na internet, então é digital. E hoje em dia a gente está mudando um pouco esse conceito de digitalização. Então quando a gente começa essa infraestrutura, eu consigo ver com muitos bons olhos claros assim, essa grande agilidade que as coisas queriam. Porque eu dei um exemplo de imóvel, aí eu posso começar a falar de produtos bancários, infraestrutura bancária, de descentralização e até mesmo auditorias um pouco mais fidedignas, né? Por exemplo, arte. Arte também. Então, quadro, carro, tudo que é ativo, vamos colocar assim, você conseguir transpor... Tudo que tem valor. Isso, você vai conseguir ter essa mobilidade do valor muito mais fácil. Aí, por um outro lado, tem as partes relativamente que algumas pessoas acham negativas e eu só acho que faz parte do jogo. E aí vem a pergunta. Que é o controle, né? A chegada das CBDCs ameaça ou valida o mercado cripto? Depende do que você está falando. Se você está falando com alguém que é maximalista, que tem os conceitos de cripto, de liberdade, de autonomia, a pessoa vai odiar esse movimento. Vai odiar mesmo. Porque é o que eu falei. A partir do momento que você está colocando um governo dentro deste ecossistema, o governo está começando a ter autonomia para te falar, poxa, que bom que você tem uma grande mobilidade. Porém, dentro de um país que tem, de certa forma, uma instabilidade jurídica, no seguinte, dependendo de quem está lá na cadeira lá em cima, a política é X ou Y, querendo ou não, tem um risco no final do dia. Infelizmente, a real é essa. Então, o cara pode simplesmente pegar e falar, poxa, a partir de hoje o processo de alienação não é mais dessa forma. Pum, canetou e aí toda aquela infraestrutura vai embora. E empresas que foram criadas naquela infraestrutura têm que ser ajeitadas da sua maneira. Por outro lado, onde tem dono, nós estamos falando do mundo árabe, por exemplo, que você citou um país, qual é o país que você citou? Emirados Árabes Unidos. Emirados Árabes Unidos, lá tem um dono. Sim, sim. Né? Tem uma família real, ela é dona da porra toda, para falar o português bem bem claro. Isso né? mesmo, é bem isso então mesmo. Vamos lá. Lá é mais fácil. Lá é. Mas também ele pode acordar um dia e falar, isso aqui que eu falei que era, não é mais. Não é mais. Pronto. Então... Mas só que... Mas assim, isso pode acontecer até num cartório também. Então esse que é o ponto, sabe? Eu não consigo colocar... Eu sempre jogo esse argumento em cima, ao mesmo tempo quebrando ele, porque no final do dia, o que muda isso hoje? Qual que é a diferença hoje? Não tem diferença. A gente só vai ter que acompanhar com a lei, que ainda não existe uma lei específica para as criptomoedas, e quando elas estiverem determinadas aqui no Brasil definitivamente, né, quando a gente tiver aqui a moeda brasileira, por exemplo, a gente vai ter que ter alguma coisa que proteja um arcabouço que proteja essa moeda e que evite que um governo chegue lá, porque assim, você é mais jovem, mas os nossos ouvintes, os mais velhos vão entender o que eu falo, era o problema da inflação. Você chegava ali, você tinha um governo, aí aquele governo baixava a moeda, colocava uma outra, ele emitia moeda, ele fazia o que queria, né? É que de um tempo para cá existiram, eu não vou dizer mais responsabilidade, mas as instituições cobraram mais dos nossos governantes e eles tiveram menos cara de pau para fazer determinadas coisas. Para falar o português bem claro é isso. E antigamente lá você lançava plano cruzado, aí depois você era preso, ou quase preso, mas perdeu o governo por causa de uma Fiat Elba. Enfim, a gente tinha né, brincalhões, né? E hoje talvez as instituições no Brasil protejam mais as instituições também, o que a gente entende como extremamente necessário para a sociedade. Temos muita coisa para mudar? Temos, lógico que temos que evoluir sempre. A gente tem muito motivo para criticar o político, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal,
Mas a gente tem que dizer o seguinte, nós temos um mundo muito mais legalizado dentro do Brasil. Temos. Minimamente organizado, eu diria. Minimamente, porque antigamente, inclusive, também o cara invadia uma terra, expulsava o cara, expulsava o colono, aquele cara que já estava lá com a sua família há 50, 100 anos naquela terra, e ele dizia que a terra era dele e virava dele porque ele ia num cartório, conseguia um documento e... grilava e aí vai embora. É isso, né? Então, é exatamente isso. Esse processo de organização, ele é muito auxiliado por essas CBDCs, porque a gente está começando a falar do mundo mais digitalizado, né? Então, um grande exemplo, eu acho que na minha visão, que é para onde a gente está se encaminhando, é realmente o Pix. O Pix é a pontinha do iceberg de tudo isso que a gente discute. Exato. Não é nem o princípio, eu diria que é o resultado. É o principal resultado na vida latente de todo mundo. O que eu costumo dizer, imagina... Existe, funciona, todo mundo gosta... E é respeitado, porque se eu mandar um Pix para você, mas espera aí, Olivério, mas aí tem os golpes. Mas tem golpe em tudo. A gente acabou de falar de grilagem de terra, é um golpe. Um golpe. Mas mas o sistema, se você for olhar só o sistema, ele funciona. E ele funciona num tempo relativo exíguo. Porque eu acabei de clicar aqui, eu estou do teu lado, eu clico aqui, o banco não está entre a gente, ele está aí. Isso já é um mundo absolutamente digitalizado. Quando eu bater aqui, o dinheiro cai lá na sua conta em questão de milésimos de segundos. Tão rápido quanto alguma coisa na Fórmula 1, né? Que é o mundo da velocidade. Isso que a gente está discutindo são exatamente os fluxos financeiros ou arranjo de pagamentos que acontece no sistema de pagamentos brasileiro. E isso evoluiu de uma maneira absurda. Poucas pessoas sabem disso, mas o Brasil, em quesito financeiro, é um dos mais avançados do mundo. Mesmo que, mas aqui na China eu pago com o rosto, mas eu tô falando de arranjo, arranjo financeiro. E o nosso arranjo financeiro é muito bom, muito eficiente. E a CBDC, só para concluir isso daí, é o que ela vem para compor tudo isso daí. Né? Então aqui eu tô falando de pagamentos assim, cara, desde um cartão de crédito, desde um Pix, desde uma transferência bancária, um boleto bancário que hoje já está sendo tokenizado, e depois a gente entra no que é o conceito de tokenização. Mas para finalizar, a CBDC ela vem para colocar outros ativos que compõem a vida das pessoas dentro deste ecossistema. Ponto. Você sabe que eu adoro esporte, né? Venho do esporte e tal, mas esse é um dos programas dentro da minha carreira que eu mais adorei fazer pelo conteúdo e a linguagem com a qual a gente transfere o seu conteúdo para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Porque a gente fala literalmente de coisas assim que já não estão, e muitas estão, mas elas estarão rapidamente no dia a dia de todos nós. Um exemplo mais factível, na minha opinião, assim, Olivério, eu acho que você vai poder exemplificar melhor ainda, é dolarização de patrimônio. Como que era na sua época, em 2000, comprar dólar? Você ter dólar, entendeu? Então, hoje em dia, assim, eu tenho um exemplo, por exemplo, realmente da Full Tokens. É um Pix pronto, já está dolarizado. Isso. Acabou. Não tem mais. Entendeu? É assim, hoje também, com essa aceleração da informação, fica tudo muito mais fácil, até para você, porque antigamente você fala assim, eu vou comprar 50 mil dólares, o cara quer se capitalizar em dólar, um direito que ele tem. Mas como é que eu faço para pagar as taxas? Imposto, porque tem o F, que não sei o quê. Hoje em dia, com este mundo digital, é tudo muito mais fácil. Você clica e sabe tudo aquilo que você está pagando, que é muito melhor, né? Exatamente. E aí, chegando nesse momento, eu quero saber qual é o papel das stablecoins ou das stablecoins nesse cenário regulamentado, para a gente fazer um derivativo. Não, e esse exemplo que a gente acabou de dar de dolarização de patrimônio é exatamente esse papel das stablecoins. Porque o que é uma stablecoin, né? É uma moeda que ela é digital, que ela representa, ou ela é uma paridade de 1 para 1 com uma moeda real, vamos colocar entre milhões de aspas aqui, que a gente chama de moeda fiduciária. Moeda fiduciária é o real mesmo, é o dólar americano, papel, moeda, sabe? Isso é a moeda fiduciária. O digital é o que está dentro dos registros públicos de blockchain. Ethereum, Solana e assim vai. E as stablecoins ela tem esse papel de me prover dinheiro dentro da blockchain. Porque eu preciso representar, de certa forma, já que, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de falar mas Olivério, quanto que custa o seu celular hoje? Você não vai virar para mim e falar, Matheus, custa 0.0002 BTC. Não. Você vai falar, custa 2 mil reais, custa 3 mil reais. Eu vou falar, poxa, legal, beleza. Então eu já tenho uma moeda aqui que ela representa este valor e pum, já mando direto para você. Este é o papel das stablecoins. Só que,
Por uma questão de usabilidade, de caso de uso real, ela super funciona. Hoje eu consigo fazer pagamento em qualquer lugar do mundo com a minha wallet. E acabou. Eu não preciso de autorização, eu não preciso mandar invoice, eu não preciso fazer nota fiscal, eu não preciso pagar imposto, não preciso fazer nada. Porque eu tenho a minha moeda, a minha stablecoin. Eu tenho isso. Eu não preciso fazer nada disso. Me dá sua wallet, pum, te mando aquele valor. Representa já dólar, acabou. Não tem mais o que fazer. Isso existe inclusive para o real também. Porém, por um outro lado, é óbvio que o governo sempre quer ganhar aquela linha dele. Pela transação. Exatamente. Então, aí o IOF, por exemplo. Exato. Imposto de operação financeira. Isso, né? Exatamente. Então, recentemente... O simples fato de você fazer alguma movimentação financeira, já você tem já 0,38 no Brasil. Nisso daí. E, graças a Deus, pelo menos não existe no Pix nem transferências internas, mas internacionais. Então, enfim, a stablecoin ela tem esse papel de provedor, esse é o papel dela dentro deste ecossistema, só que por um outro lado tem a relação de regulamentação. Porque você concorda comigo que se eu estou fazendo, esse exemplo que eu estou te falando, é o mesmo exemplo de um câmbio. Só que eu não estou pagando IOF, porque eu estou utilizando stablecoin. Então, inclusive, recentemente saiu uma consulta pública 109 do Banco Central, a 109, 110 e 111, falando exatamente de que se a stablecoin, ela deve ou não deve respeitar as mesmas regras que o mercado de câmbio tradicional. Aí você pode virar para mim, vamos fazer aqui o advogado do diabo, né? Você pode virar para mim e falar, ué, Matheus, é óbvio que tem. Pelo amor de Deus, você está comprando dólar. Qual que é a diferença? Eu viro para você e falo, então, tem uma grande diferença. Por quê? Dentro do mundo de blockchain, eu preciso prover a liquidez para eu comprar aquele ativo. O que eu quero dizer? Se eu tenho a minha carteira, eu não estou dentro de uma corretora nem nada disso, eu preciso colocar um valor dentro daquela carteira. Um exemplo muito claro, você abriu uma conta no Bradesco. Você quer pagar um boleto no Bradesco. Você tem que colocar dinheiro no Bradesco, não é? Não é assim que funciona? Então, no mundo da blockchain é a mesma coisa. Você tem que colocar dinheiro na sua carteira para você comprar alguma coisa. A não ser que você utilize uma corretora ou como se fosse um outro banco. Então, eu preciso dessa stablecoin para eu colocar dinheiro lá. Isso não necessariamente é uma interação de câmbio, sabe? Eu não estou necessariamente comprando dólar ou enviando dólar para uma outra, para um terceiro por causa de compra de produto ou serviço. Em tese é um produto de investimento. E aí? Será que eu tenho que obedecer as mesmas regras? Por quê? Porque o real, não existe stablecoin de real em outras blockchains públicas, né? em outras corretoras. Então, enfim, existe esse grande debate, porque eu tenho uma parte mais institucionalizada, vamos colocar assim, que é maravilhoso stablecoin. Eu estou falando, Oliveira, que é o seguinte, se alguém aqui que está nos ouvindo tem um banquinho ou faz muito câmbio, vai entender muito a dor que eu vou falar. Você faz uma transação de $1.000 para pagar um provedor lá nos Estados Unidos. Ou você, meu querido desenvolvedor, está recebendo uma invoice de $1.000 porque você trabalhou para uma empresa lá no exterior. Você paga, já começa... YouTube. É que YouTube nem tanto, porque se não tem nada ele paga localmente. Mas se você é uma transferência internacional, você sai de 0,28%, que é o código SWIFT. Ponto. Você já perde isso daí, tá? Não tem choro. Você já vai perder isso daí. Não tem chororô. Não tem chororô. Mas, você coloca 0,28, mais, pelo menos, que é o volume baixo, então eu duvido que você tenha uma taxa menor do que essa. Pelo menos 0,5% de spread bancário, pelo menos. É entre 0,5% e 1%, tá? Mais o IOF que você vai pagar também. 0,38. Então, assim, é isso. Eu tô falando que uma transferência internacional você perde já esse dinheiro, tá? Agora você coloca isso de um dinheiro que você ajudou a produzir. Exato. Entendeu? Então, assim, este é o papel da stablecoin. Taxas e impostos. Entendeu? E assim, esse é o papel da stablecoin. Primeiro, é o Pix do mundo no final do dia. Eu tô falando disso. Você pagar todo esse volume de taxa ou imposto. É isso. Nós vamos terminar o programa de hoje aqui e voltaremos semana que vem para falar sobre equilíbrio entre liberdade financeira e regulamentação ou regulação, que eu acho que é o correto, estatal. A gente volta semana que vem. Grande abraço, Matheus. Um grande abraço, Oliveira. Muito obrigado, gente. Valeu. Voltamos semana que vem com o nosso Matheus Medeiros, que fala aqui de criptomoedas e deste mundo espetacular ao qual você tem acesso na informação aqui na Rádio 09.